Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, componente aí da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Pessoal, na tela temos aqui terceira etapa, ensino médio, segundo semestre, módulo 1, unidade 2, componente de língua portuguesa. Nós, desde a última aula, estamos falando a respeito dos termos da oração. Então, revisando, vamos dizer que os termos da oração, todos, claro, já sabem, mas só revisando, os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Quando eu falo sujeito, eu vou pensar em sujeito simples, sujeito composto, indeterminado, inexistente ou oração sem sujeito. O predicado, nós vamos pensar que esse predicado, dependendo, se for um predicado onde o nosso núcleo do predicado seja um verbo, nós vamos ter um predicado verbal. No caso desse predicado, nós termos um verbo que seja um verbo de ligação, nós vamos dizer que ali nós temos, claro, um predicado nominal, uma vez que a função desse verbo é ligar o nosso sujeito a um nome, né, do predicado. Ali naquele predicado, a nossa palavra principal de maior significância será um nome, na verdade, certo? Será o nosso predicativo dentro do predicado. O nosso núcleo será um predicativo. Portanto, fala-se em predicado nominal, ok? E temos esses dois tipos. No caso dos termos da oração, que são os termos integrantes, nós temos o complemento verbal, o complemento nominal e a agente da passiva. Nós falamos a respeito, né, de que tipos de complementos existem. Então, nós vamos dizer objeto direto e objeto indireto. No caso dos termos acessórios, nós temos adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto e vocativo. Todos esses são acessórios dentro da nossa oração, ok? Então, olha só na tela. Revisando a nossa última aula, falamos, claro, sobre transitividade verbal. Então, quando o professor fala, né, em transitividade verbal, significa que aquele verbo, ele não tem sentido completo dentro da oração. Ele necessita de um complemento. E esse complemento poderá ser um objeto direto ou um objeto indireto, ok? Seguindo, nós temos aqui alguns conceitos relacionados aos termos integrantes. Até então, falamos sobre os termos essenciais da oração. Agora, vamos partir para os termos integrantes da nossa oração. Vamos lá? Então, nós temos como termos integrantes da oração aqueles termos que completam a significação dos verbos e também dos nomes. Eles revelam sentido para a oração, sendo, pois, essenciais para o entendimento da sentença. Então, essa é a função principal dos termos que integram a oração, certo? Então, dessa maneira, vale ressaltar que existem verbos e também nomes que necessitam de complemento. Ou seja, eles não têm essa significação, como eu disse anteriormente. Portanto, são chamados de verbos transitivos. E sem este complemento, a significação do verbo, por exemplo, né, não estaria concluída, certo? Se eu não tenho um complemento para esse verbo, nesse caso, o enunciado ali, a sua significância, vamos dizer assim, não estaria concluída, ok? Por isso, o objeto direto, o objeto indireto
tem tanta importância, né? Esses complementos têm tanta importância dentro de uma oração, certo? Seguindo, pessoal, entende-se, né, que a função dos complementos verbais, que nós vamos focar bastante na nossa aula de hoje, é sempre complementar o sentido, com a finalidade de passar entendimento da mensagem proposta, né, por essas sentenças. Então, esses termos integrantes são complementos verbais, no caso o objeto direto, o objeto indireto, e também complemento nominal ou a própria agente da passiva ou o predicativo, certo? Então, não foquem somente em complemento objeto direto ou objeto indireto. Há situações onde isso pode modificar, certo? Onde teremos, né, em algumas situações, um complemento nominal, um agente da passiva, enfim, certo? Esses também funcionam como complementos dentro de uma oração, ok? Complementos de um verbo. Olha só, nós temos como complementos verbais, né, os verbos transitivos direto, temos os verbos transitivo indireto. No caso do verbo transitivo direto, nós temos o quê? Um objeto direto como complemento. No caso do verbo transitivo indireto, nós vamos ter um objeto indireto como complemento. Então, vamos só relembrar. O verbo, ele é transitivo, né? Ele vai ter essa questão dentro da oração, porque ele não tem significância própria, ele não é completo, ele necessita de algo para complementar ali a sentença, certo? Por isso, classifica-se como verbo transitivo. Ok? Até aí? Então, seguindo, né, nós vamos pensar nesses complementos. Então, se ele se classifica como verbo transitivo direto, nós vamos ter um objeto direto, certo? No caso do verbo transitivo indireto, ele terá o quê? Uma preposição, ok? Portanto, o objeto indireto. Então, essa é a grande diferença desses dois complementos. Objeto indireto com preposição, só um minutinho. Então, nós vamos pensar com preposição, certo? Sempre pensar nessa ideia que o objeto indireto terá sempre preposição e nesse caso aqui não existe a preposição, ok? Complementos verbais. Por que eu falo que aquele complemento é verbal? Né? Eles vão ser divididos nas duas estruturas que nós estamos falando. Objeto direto, que é o termo da oração que complementa o sentido de um verbo transitivo direto, e ele vai sempre o quê? Ligar, aliás, fazer essa ligação sem uma preposição, que eu expliquei anteriormente. No caso, né, do objeto indireto já é o contrário, ele já necessita dessa preposição. Olha só, os complementos utilizados para concluir o sentido dos verbos transitivos diretos dentro da oração devem responder a essas perguntas: o que ou quem, certo? Os objetos diretos, eles podem ser representados por substantivos, pronomes substantivos, pronomes oblíquos, átonos ou orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas, certo? Então, ele pode fazer essa oscilação aqui entre esses elementos, ok? Nós temos aqui alguns exemplos, olha só. Comeram o sanduíche que deixei na geladeira. Primeira coisa, identificar o sujeito. Professora, não está explícito ali o sujeito nessa oração. Como que eu identifico, né? Comeram. Nós identificamos lá no estudo do sujeito que às vezes a desinência do verbo faz a indicação do nosso sujeito. Então, comeram o sanduíche que deixei na geladeira, certo? O objeto direto aqui seria o quê? O sanduíche. Por quê? Quando nós perguntamos, comeram
quem comeu? Lembra? Quem ou o que vai ser sempre para o objeto direto. Então, comeram o que ou quem? Nesse caso, comeram o que? O sanduíche. Então, o sanduíche, ele torna o nosso objeto direto aqui nessa oração, certo? Então, aqui automaticamente eu vou ter um verbo transitivo direto, porque quando eu faço a perguntinha quem ou o que para o verbo, depende ali do contexto, né, o que encaixar, eu vou ter sempre um objeto direto, certo? No outro exemplo, eu tenho espere-o na minha festa. Nós falamos a respeito disso anteriormente. Olha só, o meu objeto direto, em algumas situações, ele, né, será um substantivo, em algumas um pronome substantivo, em outras um pronome oblíquo, que é o caso do nosso exemplo, ou às vezes uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, enfim. Então, nesse caso, eu disse, espere-o na minha festa. Então, espere quem? Né? Aqui eu me refiro ao objeto direto, que no caso, né, espere-o na minha festa. Seguindo, eu tenho a letra B, que é referente, né, ao meu objeto indireto. É o termo da oração que complementa o sentido do verbo transitivo indireto. E ele vai ser o quê? Regido, né, por uma preposição clara ou subtendida. Então, nessa situação, é obrigatória, pessoal, é obrigatória a presença de uma preposição. Olha só, verbos transitivos indiretos, eles dependem de um complemento para finalizar o seu sentido. Então, eles precisam sempre responder às seguintes perguntas: de que, para que, de quem, para quem, em quem. Olha só, tudo isso aqui é preposição, certo? Para, em, de. Geralmente, os objetos indiretos, eles são representados pelos substantivos, pelos pronomes oblíquos, principalmente o lhe, o lhes, e pelas orações subordinadas substantivas, objetivas e indiretas, certo? Então, no mesmo caso do exemplo anterior, que era um objeto direto, algumas situações serão esses mesmos elementos, embora, né, eles venham acompanhados de uma preposição, ok? Então, olha só, não depende de mim a liberação dos recursos financeiros, né? Então, não depende de quem? Não depende de quem? Certo? De mim. Então, de mim é o meu objeto indireto aqui, eu tenho uma preposição junto, claro, de um pronome. Preciso de ajuda? Preciso de quê? Certo? Então, eu pergunto para o verbo, precisa de quê? De ajuda. Então, de ajuda é o nosso objeto indireto. Claro, pessoal? Então, esse é um estudo mais claro, né, relacionado aos complementos do verbo. O objeto direto e o objeto indireto, ok? E temos também a situação de complementos, né? Desses complementos serem nominal. Então, quando esse complemento for nominal, trata-se de um termo que completa o sentido de uma palavra, que não seja um verbo. E ele pode referir-se a nomes, sempre com o auxílio da presença de uma preposição. O substantivo abstrato, os adjetivos e o próprio advérbio serão esses nomes, que necessitarão, claro, em alguns de complemento nominal, para preencher o seu sentido nessa oração. E vão ser sempre o quê? Precedidos de preposição, como o exemplo do de, do em, do a, do com, por, né? Todos esses são preposições, ok? Olha só esse exemplo. Cecília tem orgulho da filha, certo? Então, nesse caso, eu tenho uma preposição junto a um nome,
né? Então, nesse caso aqui, nós temos um complemento nominal. O meu complemento aqui é nominal, ok? Para finalizar, nós temos aqui essa imagem onde vocês retomam, né, a nossa primeira aula. Os termos da oração, eu me refiro a termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios, ok, pessoal? E assim finalizo aqui a nossa aula de hoje, claro, grata pela atenção de vocês. Até a próxima!